Fala, moçada, beleza? Tudo bom? Então, olha, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre lançamento oblíquo ou lançamento de projéteis. Ela também é interessante porque eu vou comentar também um pouquinho sobre lançamento horizontal. É importantíssimo que vocês deem uma olhada em vetores, se tem alguma dificuldade em vetores, porque aqui a gente aplica vetores um pouquinho, tá legal? E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, tá legal? Compartilha lá no grupo de sala de aula de vocês para poder estudar e também não esquece de curtir, comenta alguma coisinha aí, enfim, tá bom? Vamos seguir lá, bora! Então olha só, a gente vai começar falando então o que seriam as características desse movimento e recordar alguns pontos, né? Então vamos lá. A ideia é que a gente vai ver lançamento de projéteis de movimento no ar sem uma propulsão de motor, tá legal? Então indica dizer o seguinte, por exemplo, imagine que você pega um objeto e joga ele para cima, só que para fazer um movimento oblíquo. Ele não tem nenhum motor fazendo propulsão. Então a ideia é não tendo essa ideia de motores com propulsões, né? Exemplo disso são essas situações de esportes, né? Você tem ali um jogador de basquete, você tem ali também um esquiador, né? E todos eles se lançando no ar, né? Lançando um objeto no ar ou se lançando no ar, no caso, né? E você tem também aqui um jogador de golfe lançando, né? Dando uma rebatida numa bola. É importante dizer isso por quê? Porque quando você lança uma bola ou coisa do tipo, a força que você coloca na bola, ela só fica enquanto há um contato com a tua mão na bola. Quando você abandona essa bola, quer dizer, quando a mão não está mais em contato, não existe mais a sua força naquela bola. Logo, o que resta é apenas, no caso de objetos que estão sendo lançados, vamos supor, na superfície da Terra, né, a ação da força gravitacional da Terra. Tá legal? Então é muito importante a gente lembrar desses conceitos, tá legal? Vamos lá então. Então, vamos lembrar que queda livre, né? A gente tem uma noção de que o objeto ele é abandonado, logo sua velocidade inicial é zero. Esses conceitos de queda livre, de movimento vertical, serão utilizados, tá? E também o de movimento horizontal. Na verdade, é a junção dos dois. Mas não vou contar isso agora não. Vamos lá, então. O que faz um objeto cair? Vamos lembrar algumas coisas. Bem, o que faz o objeto cair, no caso, quando está na Terra, é a gravidade. Quando está na Lua, a gravidade da Lua, e assim sucessivamente. A aceleração dessa queda ela é dada por um valor próximo de 9,81 metros por segundo quadrado. E aí a gente acaba usando, para efeito de cálculo mais simples, os 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então isso é mais para facilitar, né? E aí então, a gente sabe que quando isso acontece, quando a gente fala do movimento de queda livre ou movimento vertical, a gente está falando de um movimento que possui aceleração, logo é um movimento uniformemente acelerado quando em queda. E quando é para cima, um movimento uniformemente retardado, ok? Vamos seguir. Corpos mais pesados caem mais rápido? A gente já liquidou essa fatura também, a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Objetos de massas diferentes, cujos seus pesos então serão diferentes, eles não caem mais rápido, eles caem na verdade com a mesma velocidade, porque possuem a mesma aceleração, ok? Então, não, eles não caem mais rápido. E aí essa experiência é uma experiência que Galileu realizou, ou teria realizado, né? A gente ainda não tem certeza desse fato, na Torre de Pisa, né? Ele teria demonstrado que corpos leves e pesados caem juntos, se não houver resistência com ar. No vídeo de queda livre em movimento retilíneo uniformemente variado, eu coloquei um vídeo inclusive de objetos caindo no vácuo e objetos caindo no vácuo do espaço, no caso quando você está numa situação, por exemplo, que aconteceu foi na Lua, né? Então quem tiver curiosidade de relembrar isso aí, dá um pulinho lá para rever, ok? Vamos seguir. Então, ó, com ar a queda realmente é desigual, quer dizer, eles não assumem mesmas velocidades devido a terem mesmas acelerações, devido à resistência do ar. Porém, quando a gente tira, né, o ar, não há resistência, não há nada que bloqueie a queda, então ambos chegam juntos ao Sol. Dando então essa sequência, não importa se um objeto possui uma massa maior do que outro,
tá? Então, um elefante, por exemplo, de 1000 kg e um outro ser aqui, sei lá, um boneco, né, de 1 kg, ambos eles teriam a mesma aceleração, ainda que o peso deles fosse diferente, tá legal? Então, repare bem, a força gravitacional ou a força-peso pode até ser maior, mas a aceleração é constante para ambos, então chegam juntos, tá legal? Estou dizendo então que o impacto, vamos supor, só para a gente poder entender um pouquinho melhor, o impacto desse cara no chão, quer dizer, a porrada que ele vai dar no chão, é a mesma que desse cara? Obviamente que não, né, gente? Mas aí é um outro contexto, tá legal? Então vamos seguir. Quão rápido varia a velocidade? Bem, a gente sabe que na medida que um corpo cai, a velocidade dele vai variar de acordo com a aceleração que ele tem. Nesse caso, a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, a velocidade varia 10 metros por segundo para cada segundo. Então vamos supor que foi solto um objeto no instante inicial 0, ok? Então repare que passou um segundo, nós teremos uma velocidade de 10 metros por segundo. 2 segundos, 20 metros por segundo. 3 segundos, 30 metros por segundo. E assim sucessivamente. Por que isso? Porque a aceleração da gravidade, ou G, é de 10 metros por segundo ao quadrado, fazendo com que a velocidade do corpo modifique 10 metros por segundo para cada segundo que está passando, né? Então, quanto em altura ele cairia? Bem, a altura já não é mais de 10 em 10. E aí repare bem, olha, essa mesma queda registra a partir do zero, né, do 0 segundos, a partir, 1 segundo, aí 5 metros. Aí 5 metros na altura, hein, gente? Depois, 2 segundos, 20 metros. 3 segundos, 45 metros. 4 segundos, 80 metros. E aí, 5 segundos, 125 metros. Repare que aqui a gente usaria para determinar uma função que é a da velocidade, né? Que a gente lembra, né? É o viva vó atrás do toco, né? E aí aqui, no caso, por ser vertical, a gente colocaria o y, para lembrar que essa velocidade seria vertical, tá legal? E aqui, ó, a fórmula da gente tratar isso aqui seria com a função horária das posições, né? Vezes t, VO vezes t, né? Bacaninha. Mais gt quadrado sobre 2, né? E aí, olha, a gente tem que observar um detalhe para essa função, né, no caso, que seria a posição inicial, olha, 0. E aí a gente conseguiria determinar as demais situações que a gente precisaria, ok? Em ambos a gravidade estaria, aliás, deixa eu colocar aqui, em ambos a gravidade estaria positiva. E um detalhe, que as posições também são marcadas no eixo Y, né? Então as distâncias percorridas ou as posições são marcadas no eixo Y e a velocidade também no eixo Y. Legal? Vamos seguir. Então, o lançamento vertical, então, seria o quê? A composição de dois movimentos, né? Essa composição poderia ser um lançamento vertical inicial, que seria diferente de 0. Então, a gente está dizendo que seria uma velocidade inicial diferente de 0, tá? Então, ele teria uma velocidade aqui, ó, inicialmente para baixo. Então, G seria positivo. E para cima? Bem, para cima, então, nós teríamos um G que seria negativo na nossa referência, porque estaria para baixo, mas a velocidade inicial seria para cima, né? Então, passou um segundo, esse objeto já estaria a uma altura de 25 metros. E aí a sua velocidade seria 20 metros por segundo. Passando, então, para o segundo segundo que ele está subindo, né? Ele estaria a 15 metros acima, quer dizer, no caso, 25 mais 15 seria o total, né? Mas lembre-se que ele só subiu 15 metros, quer dizer, está reduzindo o tanto de subidas que ele está tendo, né? Distâncias de subida que ele está tendo. E aí, mais um segundo, ele atingiria a altura máxima, certo? Quando ele atinge a altura máxima, a sua velocidade, tem que sempre lembrar disso, a velocidade vertical é 0, né? Então ele atinge a altura máxima, a sua velocidade vertical é 0.
E aí ele voltaria a descer. Mas para não confundir aqui o desenho, a gente vai colocar o objeto caindo a partir daqui, tá legal? Então, 3 segundos, ele estava naquela altura ali, né? E aí ele começa a cair. Ele cai 5 metros de altura, isso no quarto segundo, mas repare que a velocidade mudou de sentido. Antes, a velocidade estava para onde? Para cima, né? As velocidades eram todas para cima. Agora a velocidade está para onde? Para baixo. Isso é importante observar, por quê? Porque a velocidade aqui sai positiva e aqui ela sai negativa em relação ao nosso referencial. Tá legal? E aí, importantíssimo frisar esse detalhe, por quê? Porque você sabe quando ele está subindo e quando ele está descendo, né? Repare que a velocidade foi a mesma, só mudou o sinal, isso indica só o sentido que esse movimento está tendo, mas também ele mudou, ele permaneceu também a mesma quantidade em que? Em quantidade de descida, olha, ele desceu também 5 metros, tá? Ele desce daqui para cá, desce 5 metros, né? Depois ele continua descendo, aí agora ele desceu 15 metros, sua velocidade agora é de menos 20 metros, observe, ó, antes quando era para cima era 20 metros por segundo, agora para baixo é menos 20 metros por segundo. E depois ele atinge então o chão ou o solo, com a velocidade de menos 30 metros por segundo. O que a gente observa? Que ele demora 3 segundos para subir e 3 para descer. Então, a gente diz que a velocidade de subida e de descida é igual, tá legal? Importantíssimo ter isso aí em mente, tá legal? Então, quando as velocidades estão para cima, nessa referencial de lançamento para cima, né, a velocidade é positiva. Quando para baixo, negativa. As velocidades têm o mesmo módulo, quer dizer, se a gente desconsiderar o sinal, eles têm o mesmo valor. Sim, eles têm o mesmo valor nas suas respectivas alturas iguais, né? Aqui, por exemplo, ó, está esse cara na mesma altura que esse, então, ó, tem a mesma velocidade. Mesma coisa aqui, ó. No momento em que ele subiu e passou nesse ponto, que ele desceu e passou nesse ponto, tem a mesma velocidade em módulo. Tá legal? E aí a gente vai falar um pouquinho do lançamento horizontal, tá? E a gente já falou isso um pouco em outro momento também, tá ok? O que seria o lançamento horizontal? É aquele momento em que eu lanço um objeto para frente e ele acaba caindo. Por quê? Porque ele não está no solo, né? Então, se eu lançar um objeto para frente, ele vai pegar e fazer o quê? Ele vai fazer um movimento cuja velocidade vai ser para frente inicialmente. Só que ele vai fazer o quê? Vai começar a cair, 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 descrevendo uma parábola, ou uma meia parábolazinha, né? Observe que se a gente olhar em cada ponto, ou em cada momento, ele ocupou uma posição em X e Y. Como assim, professor? Bem, ele teve uma posição vertical, que a gente vai falar que é Y, uma posição horizontal, a gente vai falar que é X. Tá ok? Então agora nessa atribuição, para a gente Y vai ser a vertical, ok? E X a horizontal. Então vai ser horizontal. Horizontal do que? Das posições desse objeto. Observe, olha, ele no primeiro momento ele ocupa uma posição 0 em X e alguma coisa em Y. Aí ele começou a querer cair, agora ó, ele já tem um valor diferente para X, tá vendo? Em relação a Y ele começou a descer, aí depois ó, a mesma coisa, aí começou, ó, perceba que ele vai ocupando posições em X e em Y, cada momento que a gente vai olhando. Então, essas posições em X e Y são muito parecidas com aquela ideia de gráfico cartesiano mesmo, mas a gente não está desenhando gráfico cartesiano, ok? A gente está observando no espaço, em vertical e horizontal, onde ele está ocupando os seus espaços, tá legal? E aí, como é que a gente pode descrever isso então? Numa visão estroboscópica, as bolinhas azuis são as posições, as bolinhas azuis aqui são as posições em que ele ocupou em Y, e as verdinhas são as posições que ele ocupou em X. Por que eu estou descrevendo desta forma? Porque o movimento vertical, ok? Ele ocorre independente do horizontal. Então, observe, é tão independente que o movimento é diferente. Olha os movimentos, pega esse cara aqui e observe esse movimento aqui, olha, é bem regular, né? Olha, ele está sempre com as mesmas distâncias um em relação ao outro. Opa, se é
O movimento horizontal, ele descreve que tipo de movimento? Um movimento cujas distâncias são sempre regulares ou iguais é um movimento retilíneo uniforme. Opa! Então, a horizontal ele faz movimento retilíneo uniforme? Sim. E na vertical? Na vertical, olha, ele começa tendo diferenças de distâncias aumentando, olha. Bem, se eu aumento as distâncias, eu estou aumentando as velocidades. Se eu aumento as velocidades, eu tenho, então, na vertical, certo? Na vertical, que tipo de movimento que eu tenho na vertical? Eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado e que nesse caso que a gente fez aqui demonstrativo, ele descreveu queda livre. Certo? Que a gente já estudou ambos os movimentos. A gente estudou o movimento de queda livre ou de movimento retilíneo uniformemente variado, mas também estudou o movimento retilíneo uniforme. Tá legal? Então, vamos dar uma olhada. Olha, como é tão regular, olha, tão regular que dá para ver direitinho que é a mesma distância em x. Porém, em y não são as mesmas distâncias. Observando, ó, tá vendo? Ok. Seguindo então essa ideia, o movimento vertical é acelerado para este tipo de caso, né, já que a gente está descrevendo que é só queda livre, e neste caso então ele pode ser descrevido com todas as equações, tá, do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então esse caso aqui que eu dei exemplo, a aceleração é constante, vertical e para baixo, né? Então a gente vai considerar a aceleração como g, que é 10 metros por segundo ao quadrado. A componente horizontal x, quer dizer, essa parte aqui em x, ó, tá legal? Ela já é um outro tipo, é um movimento de velocidade constante. Por isso a gente descreve movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme. Tá legal? O movimento horizontal e vertical são independentes um do outro, como eu havia falado, tá? Então, sabendo disso, o que os torna um ligados ao outro? Ah, o que os torna um ligados ao outro é o tempo, porque o tempo é incomum. O tempo que leva, por exemplo, nessa situação aqui, vamos observar essa parte aqui, que é uma parte daquele movimento que a gente tinha descrito, né? O tempo que ele leva para chegar nessa posição aqui é o mesmo que ele leva para chegar nessa posição aqui. Quer dizer, a posição vertical ou a posição horizontal. Então, esse tempo naquele momento é incomum, é um tempo único. Se eu disser, por exemplo, que aqui o tempo, vamos supor, tá? Estou inventando. Vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Estou colocando que aqui é 5 segundos. Inventei na minha cabeça aqui, viu, gente? Não é obrigatório, não. Vamos colocar que o tempo é de 5 segundos. Tá legal? Esses 5 segundos vale tanto para o movimento que está acontecendo na horizontal, quanto o movimento que está acontecendo na vertical. Esse movimento é MRUV. Ops. Deixa eu apagar aqui. MRUV. E esse movimento aqui é um MRU, né? Quer dizer, o movimento da vertical foi MRUV e aqui é MRU. Tá vendo? Mas o tempo liga eles. O tempo é o tal em comum entre eles, né? E G pra gente vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. É a nossa aceleração. Tá legal? Aqui eu peguei uma fotinha de uma imagem estroboscópica quando um objeto ele é abandonado, esse objeto da bolinha vermelha, e quando ele é lançado para frente, tá? Não importa a velocidade com que ele é lançado para frente, viu, gente? Mas contanto que seja na horizontal. Então, essa bolinha branca foi lançada na horizontal para frente. Mas, ó, repare, na horizontal, não é nem para cima e nem para baixo, é na horizontal, ok? E aí, essa bolinha vermelha foi o que? Só abandonada. Interessante que elas ocupam posições iguais em todo momento do trajeto, de maneira a chegarem sempre no mesmo determinado ponto juntas. Isso acontece por quê? Acontece porque os movimentos, apesar de serem independentes, o movimento vertical da bolinha vermelha que não está sendo lançado para frente é igual ao movimento vertical da bolinha amarela que está sendo lançado para frente. Ok? Agora a gente vai falar não do lançamento horizontal, mas do lançamento oblíquo. O oblíquo é aquele lançamento tipo das bolas de basquete e tudo mais. Então, olha, o lançamento oblíquo, a gente vai ter que lembrar que a velocidade ela está inclinada em relação aos eixos. Quer dizer, ela está inclinada em relação tanto ao eixo X quanto a Y. Então, imagina essa bolinha vermelha aqui, ó, tá ok?
essa bolinha vermelha, ela tem uma inclinação em x, uma inclinação em y. Nesse caso aqui, ó, em x, eu já até denotei aqui qual que seria o ângulo. Seria o ângulo θ. Essa bolinha com a cortinha, um zero com um corte no meio. Tá legal? O nome dessa letra é θ. E aí, olha, essa velocidade vai ser feita a partir de componentes, né? Porque lembra de vetores? Eu tenho uma velocidade que está inclinada? Então ela vai ter um valor de velocidade para x, mas também vai ter um valor de velocidade para y. Vamos dar uma olhada, ó. Se eu entendo que vai ter um valor de velocidade para x e para y, então significa dizer que ele vai ter uma correspondência de valor em x e de valor em y. Quando eu penso nisso, então eu tenho Vx aqui embaixo, ó, certo? E Vy aqui, ó. Seriam pra gente então uma velocidade horizontal e uma velocidade vertical. Só que só de olhar isso aí a gente já sabe a configuração do sistema. Se a velocidade ela é x, ela é horizontal, significa dizer que é movimento retilíneo uniforme. Logo essa velocidade ela é o quê? Constante. Ok? Qual que é a ideia? Eu posso usar as equações desse tipo de movimento. Já Vy, olha, Vy, ela vai ser uma velocidade constante? Não, ela é variável. Tá, uma velocidade projetada para o movimento vertical. Olha, ela vai subir, chegar no ponto máximo e depois descer, certo? Então, quando a gente entende isso, Vy, ele descreve o que? O movimento cuja velocidade está mudando. Então, descreve movimento retilíneo uniformemente variado. Logo, sua velocidade é variável com aceleração constante dada em g, ok? Aquele g que a gente falou da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá legal? Como é que a gente calcularia então? Beleza, se eu tenho o valor dessa velocidade inicial de lançamento em movimento oblíquo, né? Eu tenho como calcular, basta eu usar as componentes de como calcular componentes de um vetor, tá legal? Então olha, a velocidade em x vai ser dada pela velocidade inicial, ok? Vezes o cosseno do ângulo, já que o ângulo está formado com x cosseno, então com x cosseno, ok? Já em y, ele está com ângulo ou está sem ângulo? Ele está sem ângulo. Se ele está sem ângulo, em y ele não tem um ângulo aqui desenhado, então ele é sem ângulo, em y ele é seno, ok? Beleza. Então a gente consegue determinar. Sempre lembrando que em x ou na horizontal ele vai ser constante e na vertical ele vai ser o quê? Vai ser movimento variável, né? De velocidade variável. Coloquei aí como seria descrever o movimento daquela bolinha naquele lançamento. Observe, olha, que ele foi lançado, a bolinha, ele atingiu uma altura máxima, ó. Então, peraí, atingiu uma altura máxima, professor, o senhor falou isso no início da aula, foi. É porque o movimento vertical, quando é para cima, ele atinge uma altura máxima, né? Então aqui a velocidade vertical, por exemplo, ó, ou velocidade em y é quanto? É zero na altura máxima, nesse momento aqui, ok? Ele segue com uma velocidade para cima positiva e depois para baixo negativa, onde nessa altura e nessa altura ele tem velocidades iguais, ou nessa altura e nessa altura tem velocidades iguais. Beleza? A gente conversou sobre isso agora há pouco, né? E em x ele segue valores de distância sempre constantes, então o movimento é na horizontal o quê? Sempre retilíneo uniforme. Então vamos às considerações para entender. O movimento na vertical, ele é retardado quando vai para cima, né? E depois acelerado quando começa a descer. Quando? A partir daquele momento da altura máxima. A componente horizontal da velocidade é constante, quer dizer, aquele componente da horizontal, aquele componente em x, ele é constante. Por quê? Porque ele descreve um movimento uniforme, ou um movimento retilíneo uniforme, tá? O movimento horizontal e vertical são independentes um do outro, mas com tempo em comum. Os tempos são incomuns para x e para y, tá legal? E o tempo de subida sempre será igual ao tempo de descida. A gente já tinha essa última conclusão até lá quando a gente estudou queda livre, né?
Vamos então observar como ficaria aquele desenho daquele lançamento. Olha, aqui é a componente na vertical, aqui na horizontal, ok? O alcance dado seria esse R aqui, o alcance é até onde a bolinha chegou, que é onde ela caiu, ok? Então, olha, a gente percebe que a velocidade de x, vamos analisar só de x, ó, de x ela fica constante sempre, olha que interessante, olha. A de x fica constante sempre, olha ela aqui de novo, olha ela aqui de novo, x sempre constante. Agora, em y não, em y ó, ela está aqui, né? Aí subiu um pouquinho, ela diminuiu a velocidade, aí aqui ela zerou, ó, não tem nada, nem tem desenho. Depois, olha, ela inverteu o sentido, antes estava para cima e agora está para onde? Para baixo, está começando a cair na vertical e aí termina para baixo. Valores iguais, porém sinais diferentes de velocidade, ok? Na vertical. Show! Então, a velocidade na vertical no ponto mais alto é 0, não podemos esquecer disso, mas a velocidade na vertical, hein, cuidado. E a velocidade horizontal é constante durante todo o momento, todo o trajeto, tá? Trajetórias e a relação dessa trajetória e o alcance horizontal possível. Aqui, olha, a gente tem um gráfico que está dando os alcances sempre baseados em um lançamento cuja velocidade é sempre igual, tá legal? E aí, qual que é a ideia? Se a gente quer uma altura maior, certo? O ângulo de inclinação com a horizontal tem que ser maior. Observe, tá vendo? Qual que a gente vai identificar? A corzinha é a, sei lá, pink, né? Sei lá qual é o nome disso. Então, ó, tá aqui, ó, ela tem uma altura maior que as outras. Porém, se eu quero um alcance maior, quer dizer, que ele atinja uma distância maior na horizontal, um alcance maior, eu tenho que observar que eu tenho que seguir um ângulo de quanto? Um ângulo de 15 graus, desculpa, de 45 graus, tá? Ali DEG é degrees em inglês, tá? Tá uma abreviação. Mas é ângulo de 45 graus, tá ok? Então, se eu quero uma altura maior, eu posso aumentar os ângulos na vertical até chegar exatamente na vertical, que seria 90 graus. Se eu quero uma altura maior, atingir uma altura maior, beleza? Mas se eu quero um alcance maior, meu alcance maior é sempre obtido a partir do ângulo de 45 graus, ok? Seguindo então, vamos pensar num futebol americano sem gravidade? Imagina, o cara vai jogar a bola do futebol americano lançando para o outro coleguinha lá. Como é que funciona sem a gravidade? A bola não desce, né? Então não vai acertar o cara que tem que receber essa bola. Teria que jogar então em linha reta na horizontal se não houvesse gravidade, ok? A mesma coisa se fosse chutar a bola de futebol americano, ó. Sem a gravidade. E aí basquete com gravidade. Vamos analisar, basquete com a gravidade, a bolinha vai lá e acerta, fazendo uma parábola. Mas e sem a gravidade? Seria muito legal não, né? Enfim, nem o cara, se ele pulasse. Vamos lá, tiro ao alvo. Tiro ao alvo, agora é legal, hein? Com a gravidade e sem a gravidade. Com a gravidade, a bala tem uma leve inclinação descendo. Por quê? Por causa da própria gravidade. Porém, se ele quer acertar o alvo, pensando na gravidade, ele tem que mirar um pouquinho acima do trajeto para poder atingir o alvo no lugar certo, no ponto certo, né? E aí a gente vai fazer alguns exemplos rapidamente para entender como ficam as aplicações. Vamos lá, olha. Um projétil de massa m igual a 10 kg, 0,10 kg, não vai fazer diferença para a gente, tá? Não lida com massa para esse tipo de movimento. É lançado do solo com velocidade de 100 metros por segundo. Então, a velocidade inicial de lançamento é de 100 metros por segundo, ok? Beleza. Em um instante, tempo igual a zero. Em uma direção que forma 53 graus com a horizontal. Então vamos imaginar aqui, ó, vou desenhar aqui Y, nossa horizontal X, essa velocidade está aqui, ó, né? Vamos supor que a bolinha está aqui sendo lançada a partir desse ponto, a velocidade inicial está projetada aqui, e aí ele está dizendo que forma um ângulo com horizontal. O ângulo com horizontal está querendo dizer que o ângulo está aqui, ó, 53 graus. Ok? Beleza. Então,
utilizando um referencial cartesiano, que a gente acabou de descrever ali, né, com origem localizada no ponto de lançamento. Qual a abscissa x e a ordenada y, qual é, né, no caso, a abscissa x e a ordenada y da posição desse projétil no instante de 12 segundos. Olha que interessante, ele quer saber o valor que vai estar na posição x e y desse cara em 12 segundos. Aí ele fala, admita que a resistência do ar possa ser desprezível e que G é igual a 10 metros por segundo quadrado, sendo que seno de 53 graus é 0,80 e cosseno de 53 graus 0,60. Então, beleza, a gente vai pegar esses dados e trabalhar. Lembrando que esses dados aqui já estão descritos, né, para a gente, então eu não vou escrever ele como mais um dado. E lembrando que a gente tem que calcular a posição, que ele vai estar em 12 segundos. Beleza, posição, gravou, né? Então vamos lá, olha. Vamos primeiro para o lado de decompor essas velocidades. Porque ele vai ter uma velocidade vertical, inicial, e vai ter uma velocidade horizontal constante. Ok? Por que isso? Ela vai ser dada pelo aquele vetor de lançamento da nossa bolinha, né? Que está com um ângulo de 53 graus. Então, beleza, ó, redesenhei, né? Para poder ficar mais fácil. Como é que eu vou saber quem é quem? Beleza, ó, e x possui ângulo, não é isso? Não está com x esse ângulo? Olha aqui, ó, o arcozinho aqui, ó, tá com x. Se tá com x, ele é cosseno. Beleza, então já ficou fácil. Você vai pegar e fazer assim, ó. Vx vai ser quanto? Vai ser VO, que é o valor desse vetor, vezes cosseno de 53 graus. Ups, coloquei 3 primeiro. Cosseno de 53 graus. Ok? Vamos ver quais são os valores? A gente já pegou, olha. O valor era 100 para a velocidade inicial e o cosseno de 53, 0,6. Ok? Então vamos lá. A gente vai colocar Vx igual 100 vezes 0, quanto mesmo? Esqueci. 0,6. Okay? Ou 0,60, mesma coisa. 100 vezes esse cara vai ser quanto? 60. Então 60 metros por segundo é a componente em x. Ok? Não é ainda a resposta da pergunta. Vamos tirar o componente agora em y. Tá ok? Componente em y, então, para tirar, a gente vai fazer assim, ó. VO em y, que lá é inicial, aqui é constante, mas aqui não é constante, né? Então vamos lá. VO inicial vai ser quem? Vai ser VO vezes. Aqui, olha, repare que com y ele não possui ângulo, né? Não possui, é sem ângulo. É, então é seno. Ok? 100. Aí seno de quanto? Seno de 53 graus, que é o valor do ângulo que a gente está trabalhando. A gente já sabe que é 100 o valor da velocidade inicial. Vamos dar uma olhada quanto vale seno. Ó. Seno de 53, 0,80. Então, beleza. Vamos colocar aqui, ó, VOY igual 100 vezes 0,80. Esse cara vai dar quanto? Esse cara vai dar 80 metros por segundo. Ok. Guardamos os dois caras. A gente tem que saber a posição em x, vai ter que utilizar a velocidade em x. Posição em y, velocidade em y. Entendido? Então vamos tocar o barco. Vamos começar com a de x, que é mais simples. Eu vou começar aqui embaixo mesmo, para aproveitar a tela. Então vamos lá. Aqui não descreve MRUV, ó, desculpa, MRU, que a velocidade é constante. Então ficou fácil. Vai ficar assim, ó, S igual a SO mais VT. Tá ok? Ah, poderia ser também com velocidade média igual a ΔS sobre ΔT? Também poderia. Mas é a gosto do freguês, beleza? Vou considerar que, como está na origem dos eixos, a posição inicial para x e para y seja 0. Lembra? Plano cartesiano, quando está na origem, vale 0, não é isso? Então, beleza. Então, aqui, ó, vale 0. Então, vai ficar S igual velocidade, 60, vezes o tempo. Quanto é o tempo que ele pediu? De 12 segundos. Ok? Então, 60 vezes 12, 6 vezes 2, 12. Iria 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7.
72. Sobrou um zero, colocou o zero aqui. Então, 720 metros seria a posição em X, ok? Beleza, achamos a posição em X. Legal. Agora vamos fazer em Y. Em Y a gente tem que lembrar que o movimento é retilíneo uniformemente variado. Tá legal? Vamos então começar a decompor. Para achar a posição para o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem que descrever essa expressão aqui, ó. Como a gente está lidando em Y, eu já vou colocar aqui, ó, as análises em Y, beleza? Então, vezes aqui o T, não é isso? Mais G, T quadrado sobre 2. Ok, agora a gente vai começar a colocar os valores aí. Lembrando que aqui vale 0 a posição inicial, já que no ponto de lançamento a gente falou que a origem naquele ponto de lançamento era 0. Era a origem, inclusive, do nosso plano cartesiano, né? Então, ó, posição vai ser qual? Vai ser velocidade inicial, a gente achou era 80, não era isso? 80. Então vamos colocar lá, ó, 80 vezes 12, sendo que esse 12, lembra, é aquele tempo que ele queria a posição em 12 segundos. E aí depois a gente tem mais aqui, opa, um detalhe, mais não, né? Vamos dar uma atenção especial aqui. Esse objeto nesse momento ele está subindo, né? Se ele está subindo, vamos analisar, ó, se ele está subindo, tá? G é contrário a ele, né? Então G tem que ser considerado negativo. A gente vai colocar menos 10 vezes 12, 12 ao quadrado, lembra? Tempo elevado ao quadrado, dividido por 2. SY vai ser 80 vezes 12, vai dar 960, ok? Aqui, ó, menos, a gente pode simplificar aqui, tá? Simplificar o 10 com o 2. Aqui você não pode simplificar, hein, gente? Fique esperto. Esse cara aqui, ó, 10 dividido por 2, sobrava 5, não é isso? Então a gente vai colocar ele ali, ó, 5 vezes. E aí, o 12 ao quadrado dá 144, né? E aí, o que a gente vai fazer? SY igual 960 menos 5 vezes 144, teríamos 720, tá ok? A subtração desses valores, a posição em Y seria 200 metros. Professor, que louco, então você tem o valor em X e Y das posições, isso. O que você está querendo me dizer, professor? Que em um plano cartesiano, vamos desenhar aqui só para a gente poder imaginar melhor, imagina um plano cartesiano, onde eu tenho aqui a posição em X, a posição em Y, ok? Onde esse objeto estaria? Em X, lembra? Em X ele estaria a 720 metros. Então vamos lá, ó. Ele estaria aqui, ó. Vamos supor que aqui seja 720 metros, ok? Lembrando, medida em metros, né? Aqui também metros. Pronto. Aí aqui, ó, vamos supor que aqui seja 200 metros. Eu não desenho tão bem gráfico aqui na nossa brincadeira, mas ó, esse objeto, no processo da queda, ele estaria aqui, ó. Bolinha, nosso objeto lançado, estaria aqui. Quer dizer, ele fez todo um percurso de subida e estaria descendo. Beleza? Ok? Ficou clara a ideia? Vamos para o próximo. O próximo ele fala assim, um bombeiro deseja apagar um incêndio em um edifício. O fogo está a 10 metros do chão. A velocidade da água é de V igual a 30 metros por segundo. E o bombeiro segura a mangueira com um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Observação: desprezar a altura da mangueira ao solo. Qual é a distância máxima? Reparem, há uma diferença de mínima e de máxima, hein? Qual a distância máxima entre o bombeiro e o edifício para que ele consiga apagar as chamas, né? Então vamos lá, olha só. Se a distância máxima, a gente vai calcular baseado novamente na ideia de decompor velocidade. Ele falou pra gente qual era a velocidade, olha.
falou que a velocidade era de 30 metros por segundo. Aqui tem até um desenho esquemático, a gente sabe que tem que ter então o quê? Um valor de velocidade, nossa, esse desenho ficou ruim, hein? Um valor de velocidade em y e um valor em x. Mas para saber em relação à altura, eu dependo do valor de x ou de y? Obviamente eu dependo de y, né? Para saber a altura da vertical. Então, aqui ó, eu vou calcular o valor de VOY, ok? Ele está com ângulo ou sem ângulo? Ele está sem ângulo. Então, VOY é seno, né? Então, vamos analisar um pouquinho aí, tá? Só que ele vai querer depois saber também em relação a qual a distância que ele se encontra, não é verdade? E a distância, a gente está falando desse alcance aqui, e aí tem a ver com x. Então, a gente também vai ter que saber o Vx, ok? Vamos então lá, olha só. Para a gente poder analisar legal, a gente vai começar primeiro descrevendo essas velocidades. Vou mudar aqui a tela para a gente poder calcular essa velocidade então. Vamos lá. Então a gente viu que ali Vx estava com ângulo, ó. Lembra? Quem está com ângulo é cosseno. Então Vx estava com ângulo, cosseno. Então vai ser VO vezes cosseno do ângulo de quanto mesmo? De 30 graus. Então vamos colocar aqui, ó, 30 graus. Já VY vai ser quem? Ups, eu vou colocar aqui não. VY vai ser... lembrando, V inicial Y, né? Porque tem variação de velocidade. Vai ser VO, se um foi cosseno, o outro é seno de 30 graus. Ok. Por que isso? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, olha. Ali no desenho dá até para entender, mas a água, para ter o maior alcance, ele não vai poder pegar ela na subida, porque estaria numa distância... estaria numa distância próxima. Ele vai ter que pegar essa água na descida com o prédio, ok? Que aí ele estaria numa distância maior, tá legal? Então a gente vai ter que descobrir em qual tempo isso está ocorrendo e descartar o primeiro tempo. Porque o tempo menor será o primeiro tempo, o tempo maior, maior tempo. Vamos calcular então o valor primeiro para y, para ver qual seria o tempo que atingiria esses 10 metros, tá legal? E depois a gente calcula para achar o processo da distância que ele teria que estar. Então vamos lá. VOX, vamos descobrir primeiro as velocidades, VOX e VOY, né? VOY, vamos lembrar a velocidade aqui. A velocidade é 30 metros por segundo. Então 30. Seno de 30. Seno de 30 é 1 sobre 2. Ok? Professor, onde o senhor sabe isso? Já fiz uma videoaula em vetores sobre esse tema, tá legal? VOY vai ser então 30 vezes 1, 30 dividido por 2, 15 metros por segundo. Ok. Vamos dar uma olhada agora Vx, para já deixar pronto também no esquema. VO vai ser 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ok? Raiz de 3 sobre 2, a gente ainda pode dar uma simplificada aqui para ficar um númerozinho mais bonito. A gente pode simplificar aqui com aqui e sobra 15, né? Então ele ficaria descrito como Vx igual a 15 raiz de 3 metros por segundo. Professor, vai ficar esse trem feio mesmo? Por enquanto vai. Então vamos usar aqui, ó, esse cara aqui para a gente poder determinar os 10 metros, né? Porque os 10 metros é de altura, né? Que tá a janela pegando fogo. Então vamos lá, vamos determinar a partir dele, ó. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a expressão SY igual a SOY mais VOY vezes T mais G T quadrado sobre 2. Estamos usando na vertical. Na vertical a gente sabe que o movimento é o quê? É um movimento retilíneo uniformemente variado. Só que eu vou considerar que a posição é o Sol. Lembra que ele falou que podia desprezar a altura da mangueira? Então a gente vai fazer isso. Então significa dizer que essa parte da equação aqui deu zero. E aí a gente vai só resolver baseado nessa ideia. Só que a altura, qual a altura que tem que estar o andar? 10 metros, né? Então agora a gente vai responder a partir daqui, ó, a altura 10 metros
Então a posição que a gente está considerando, a altura que a gente está considerando, 10 metros. A velocidade inicial em y, a gente calculou anteriormente, deu 15, né? Então vamos colocar aqui, ó, 15 vezes o tempo que a gente precisa determinar, mais, lembra que o tempo liga x com y, ou horizontal com vertical? A gente está indo atrás desse tempo. Depois, aqui a gente sabe que a mangueira inicialmente está subindo, né? A água está subindo, então menos 10, já que é contrária, a velocidade é contrária à aceleração da gravidade. Vezes t quadrado sobre 2. Já podemos simplificar aqui e aí já fica a dica que você já vira isso duas vezes. Significa dizer que ao invés de você colocar 10 e depois dividir por 2, já pode colocar 5 direto e esquecer o 2, né? Vamos lá. Nós temos então 10 igual a 15 vezes t menos 5t quadrado. Ajustando essa equação, a gente vai ter 5t quadrado passando para o outro lado, está subtraindo, passa somando. Aqui está somando, passa subtraindo, então menos 15t. E o 10 não saiu do lugar, continua ali 10t. E vou igualar a zero. E aí a gente vai ter os valores de A, B e C. Isso aqui é um Bhaskara, né? A gente vai ter então assim, A, 5, B, menos 15, C, 10. Então a gente vai usar o Bhaskara. Delta igual B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser então igual B ao quadrado. Ah, repara, gente, antes de fazer, desculpa, só fazer um detalhe aqui, a gente pode simplificar tudo por 3, né? A gente pode simplificar por 3, olha, dá uma olhadinha aqui. Ups, sem querer eu tirei aqui. Vamos ver se voltou. Aqui, pronto. Olha, a gente pode dividir aqui por 5, ó, em todos eles. E aí os resultados seriam 5 dividido por 5 teria 1 como resultado. Aí aqui 15 dividido por 5 teria 3. E aqui teria 2, né? 10 dividido por 5, 2. Então vou usar esses valores, ficam muito mais simples a gente resolver. Tá legal? Então vamos lá, ó. O B seria então o valor de 3, né? E aí a gente teria o seguinte. Eita. Agora vai. Então é o seguinte, a gente vai fazer usando esses valores, ok? Então B ao quadrado vai ser 3 ao quadrado. Ups. Tá falhando, hein? Aqui, ó. Vai ser 3 ao quadrado. Depois, menos 4 vezes o valor de 2, de 1 e de 2, né? Aqui eu tenho então delta igual a 9 menos 8, delta igual a 1, ok? Agora fazendo, para achar t, uma linha em t, duas linhas, eu vou ter menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. T vai ser menos 3. Aí, olha, aqui era menos, né, ó, por causa do menos 15. Então, mais, né, menos e menos, mais, ó, tá ok? Aí, mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes o valor de A, que é 1, né? A gente vai ter um T, uma linha, e um T, duas linhas. Lembrando que a gente tem que usar o maior tempo, que é aquele que vai dar maior afastamento pra gente, ok? Lembra do desenho, né? Então vamos lá. 3 mais 1, 4, dividido por 2, que vai dar 2 segundos. E o outro é 3 menos 1, que vai dar 2, dividido por 2, que vai dar 1. Então eu vou pegar qual dos tempos para trabalhar? Vou pegar o 2 segundos, porque tem que ser aquele que vai ficar maior, porque aí ele estaria mais distante do prédio jogando. Ok, vamos pegar esse tempo e agora aplicar aqui, ó, dentro da informação de x, para saber a distância que ele está nesse tempo de 2 segundos. Nesse tempo de 2 segundos, nesse tempo de 2 segundos, a gente vai fazer então assim, ó, vamos puxar aqui e falar aqui Vx, letra de cor errada, vai ficar estranho para vocês verem aí. Deixa eu colocar aqui, vou colocar um azul.
Então, ó, Vx vai ser igual a ΔS em x sobre ΔT. Quer dizer, a distância que ele vai estar do prédio. Nesse caso, Vx, 15 raiz de 3, igual ΔSx, que é aqui a gente quer achar, sobre o tempo, que foi de quanto? 2 segundos. Aí o que a gente faz? A gente vai multiplicar cruzado, né? A gente vai multiplicar aqui, ó. E aí, a gente consegue obter, vou continuar essa conta aqui para fechar, vai ficar ΔSx igual 2 vezes 15, 30. Então, 30 raiz de 3 metros. Vamos ver as opções? 30 raiz de 3 metros. Resposta, letra B. Beleza? Tranquilo. Vamos lá, então. Seguindo aqui, a gente tem um exemplo de um lançamento horizontal, né? Ele fala assim, uma esfera de aço com massa de 200 gramas, lembra que isso não faz a menor diferença para a gente nesse momento, desliza sobre uma mesa plana, com velocidade igual a 2 metros por segundo. Então tá até aqui no desenhozinho, ó, tá vendo? A mesa está a vou até desenhar, a 1,8 metros do solo. Beleza. A que distância da mesa a esfera irá cair, ou tocar, né, o solo? Observe que a gente deve desprezar o atrito e considerar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é muito tranquilo, afinal a gravidade está a favor também da queda do corpo, ok? Então, vamos dar uma olhada então. Ó. A gente tem o seguinte, a velocidade inicial, 0. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? A gente tem também a altura, que é 1,8 metros. E aí a gente tem essas informações e a gente tem que determinar o quê? A gente tem que determinar essa distância que ele toca o solo em relação à mesa. Se a gente descobrir o tempo que ele leva para cair até aqui, tá ok? Que são esses 1,8 metros aqui, ó. A gente consegue pegar esse tempo e utilizar para ver qual vai ser o tempo, né, que ele leva para poder chegar até o solo. A gente consegue jogar para cá. Por quê? Porque o tempo é igual para os dois movimentos. Tá legal? Então vamos fazer isso. A gente vai pegar então, ó, esse ΔSy para utilizar, ok? Com essas informações aqui, a gente pode utilizar a ideia é o seguinte, ó, ΔSy igual VOY vezes T mais GT quadrado sobre 2. E aí, olha, eu quero começar enfatizando que aqui vai dar 0. Por quê? Porque a velocidade inicial é 0 em Y, né? Naquele momento que ele sai da mesa é 0 para Y. Para X ele tem, para Y não. Tá legal? Lembra disso, ó, a velocidade aqui, ó, só tem na horizontal. Ele é 0 na vertical naquele momento. Tá legal? Então vamos lá. Ops. Então seguindo o nosso raciocínio, a gente vai ter então aqui ΔSy igual a... Desculpa, deixa eu só fazer um negócio aqui. ΔSy a gente já tem, né? 1,8. Tá? Esse cara a gente já tem, ó. Aí aqui o G vale 10, que dividido por 2 já dá 5, a gente já conversou sobre isso. Então vamos colocar 5 aqui direto, T quadrado, ok? Aí olha, T quadrado vai ter o quê? Vai ter 1,8 dividindo por 5, né? Quer dizer, quem estava multiplicando passou dividindo. E aí, 1,8 dividido por 5 dá 0,36, ok? Tá elevado ao quadrado, passa o quê? Raiz. Então vai ficar T igual a raiz de 0,36, ok? Essa raiz aqui, a gente tem o quê? 0,6 segundos. É a raiz de 0,36, ok? Agora, com esse tempo, a gente consegue determinar direitinho o alcance. Por quê? Porque a gente tem a velocidade, né? Lembra que ele deu a velocidade horizontal, né? Então ficaria como a velocidade horizontal? Seria Vx igual ΔSx, que seria esse Dzinho aqui, ó, que a gente tem que descobrir, dividido
pelo ΔT, que a gente já sabe qual que é. A gente descobriu ali 0,6, né? 0,6. Então, vamos usar aqui. A gente vai fazer... Nós temos a velocidade, vou seguir para cá, tá? A velocidade é 2. Aí o ΔSx a gente quer descobrir. E o ΔT foi de 0,6. Aí, multiplicando cruzado, ΔSx vai ser igual a 1,2 metros. E aí a gente tem como resposta a letra E. Ok? Seguindo aí, a gente vai agora para a próxima e última. Num dia ensolarado, com o sol a pique, um jogador chuta uma bola, que descreve no ar uma parábola. O gráfico que melhor representa o valor da velocidade da sombra, cuidado, hein? Não é a velocidade da bola, é a velocidade da sombra projetada no solo em função do tempo. Se a sombra está projetada no solo, moçada, a gente está falando da horizontal, não é? Da horizontal, a velocidade ela é constante. Então a velocidade não muda. Então tem que ser um gráfico de velocidade pelo tempo, cuja velocidade não muda. Tá ok? Ela é constante sempre. Então seria essa a resposta. É isso aí. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. E no mais, é isso aí. Tudo bom? Valeu!